Glória a Deus, bom ver vocês, glória a Deus, bom estar aqui na presença do Senhor. Hoje, dia 1º de agosto, a primeira metade do ano já foi embora já há tempo, né? Uau, já mês 8, glória a Deus por isso. Acho que bom que estamos aqui para adorar e louvar o nome do Senhor. Por que eu quis enfatizar que é agosto? Porque hoje já vamos começar um outro tema nas pregações, um outro tema, e o tema desse mês vai ser transferências. Transferência. É o que eu primeiro pensei aqui, transferência bancária. Interessante que na transferência bancária, se eu transfiro o dinheiro para o Vitage, eu continuo com o dinheiro? Não. Mas espiritualmente, a coisa é diferente. Se eu transfiro espiritualmente alguma coisa para o Vitage, eu não perco aquilo. Eu estou transferindo para ele, mas eu não estou perdendo. Eu continuo com aquilo e agora eu tenho e ele também. Nós vamos estudar sobre vários temas: transferência de bênção, transferência de maldição, transferência do Espírito Santo, transferências de poder, transferência de ministério, várias transferências nós vamos aprender esse mês e aprender como você pode transferir, como você pode receber, como você pode se proteger e como você pode ser usado por Deus para abençoar muitas pessoas. Amém? Glória a Deus. Vai ser bem interessante esses temas desse mês. E eu já gostaria de começar com um tema que é transferência do Espírito Santo. Tem como transferir o Espírito Santo para alguém? Ih, pastor, que história é essa? Tem como transferir o Espírito Santo para alguém? Então, onde você está, por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós, pela tua palavra, Senhor, pelos teus louvores que entoamos a ti, por contribuir na tua obra. Muito obrigado por esse prazer, Senhor, esse privilégio de ajudar, Senhor, cada um aqui ajudando a engrandecer o teu reino aqui na terra, Senhor, através de nossas contribuições. Eu te peço agora que tu possas usar-nos, Senhor. Senhor, usa-me como a tua palavra, Senhor, para falar ao teu povo, para ensinar aos teus servos. Senhor, que tu possas falar conosco, que tu possas nos ensinar nessa noite e que possamos sair daqui edificados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, eu anotei aqui os versículos. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos começar do início, né? Começar de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós sabemos muito bem a criação de Deus. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre luz e as trevas, e houve separação. Haja águas acima do firmamento, abaixo do firmamento, e houve. Haja separação entre a água e a parte seca, e houve. Haja luminares nos céus e na terra, estrelas, astros e todo, e houve. E aí Deus falou: haja que nasça agora a vegetação, e houve vegetação. Haja agora que os animais, e veio os animais. Que haja agora das águas que deem peixes e aves, e veio peixes e aves. Que a terra produz os animais, e produziu os animais. E aí, no sexto dia, Deus não falou: haja seres humanos. Deus fez algo diferente. Diz a Bíblia que Deus formou do barro da terra. Ele fez o bonecão, né? Já foi tamanho, o homem já foi formado tamanho natural, tamanho grande. E aí diz ali que para aquele barro se tornar em vida, o que Deus fez? Pegou um pedaço dele, algo que estava dentro de Deus, do interior de Deus, assoprou nas narinas daquele boneco.
e se tornou alma vivente com fôlego de vida. Esse fôlego que você... Dá uma respirada gostosa aí. Esse fôlego de vida, nós somos diferentes de toda a criação. Quando eu era criança, eu aprendi na biologia que existiam animais racionais e animais irracionais. Animal irracional era meu professor, porque nós não somos animais racionais. Nós não somos animais. Tem até alguns animais que se parecem com o ser humano, mas só fisicamente um pouquinho, porque por dentro não tem nada a ver. Não tem nenhum animal que seja parecido com o ser humano. Não existe aquela cidade ali dos macacos, a cidade já com as casinhas são assim, primária, porque eles estão em evolução ainda, por isso que não existe isso. Aqueles carrinhos velhos ali, são os macacos que usam aqueles velhos, esse carro aqui, é o que eles sabem construir, estão em evolução ainda. Quando eles estiverem com a capacidade melhor, vão construir o carro que nem gente. Não existe isso. A diferença é muito grande entre nós, seres humanos, e os animais. Nós criamos, nós fazemos, nós transformamos, nós inventamos, nós usamos os animais, usamos tudo do planeta para transformar e fazer e criar. E o ser humano está sempre criando, e hoje em dia cada vez mais e mais rápido. Não existe nenhum animal que seja 1/100º parecido com o ser humano, porque nós não somos animais, nós somos alma vivente, produzidos pelo sopro de Deus, o nefesh, o pneuma, o sopro, pegou de dentro dele e transferiu essências de Deus para nós. A primeira transferência foi essa transferência de Deus para nós. Nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, eu gosto de falar que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Você pode repetir? Eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito dentro de um corpo. Eu possuo uma alma? O que é a alma, pastor? A alma é o seu sentimento, as suas emoções, a sua razão, é a sua, tudo que você pensa, tudo aquilo que está no seu coração, no seu pensamento, isso é a alma. Então, pega o corpo aí e descobre onde é que está a alma. A alma está dentro de você. Você possui uma alma e habita dentro de um corpo. Você mora dentro desse corpo. É o seu casulo, é a sua concha, que nem aqueles ermitão, né, que mora dentro da concha. Então, nós temos essa concha aqui, cada um tem uma concha diferente, mas habitamos dentro desse corpo. Nós somos triuno. Deus, quando soprou o Espírito dele em nós, nos deu partes, coisas inerentes de Deus para nós, seres humanos. Uma delas, somos criativos. Criativos. Nós somos o único animal que ri. Animal não, o único ser que ri. Nós somos animal, né? Sabia disso? Nós somos o único que ri. E ri e é contagioso. Já viu isso? No entanto, até os programas de humor ainda coloca a plateia para rir, porque quando você ouve alguém rindo, dá vontade de rir também. Nenhum animal faz isso. Nenhum animal, porque nós somos animais. Deus colocou partes criativas dentro de nós. O ser humano é criativo. Você não vê nenhum animal inventando alguma pintura. Você pode até treinar algum animal para pintar alguma coisa, mas ele não vai pintar nada mais do que aquilo que ele foi treinado. Mas naturalmente, ele não vai inventar uma pintura, não vai inventar uma música, não vai... Passarinho canta, mas ele não inventa aquilo dali. No entanto, cada canto, você sabe qual é o passarinho. Passarinho tal, porque aquele canto, ele foi programado para aquilo. Nós, seres humanos, não. Nós podemos inventar músicas. Nós trocamos nossa plumagem, nossa pelagem. Nós temos roupa. Nenhum outro animal inventa alguma coisa diferente. Tem até passarinhos que enfeitam ele mesmo para chamar a atenção da fêmea, mas ele não sai daquilo.
Você pode ver anos e anos, não sai daquilo, foi programado para aquilo. Seres humanos não, a gente inventa roupa, a gente inventa sapato, inventa tudo. O ser humano é criativo porque Deus transferiu do sopro dele para dentro do ser humano essa parte criativa que nós temos. Amém? Todo ser humano é criativo. Alguns são mais do que outros, né? Alguns são mais piadistas que outros. Alguns são mais engraçados que outros. Alguns são criativos para o que não deve, né? Um ladrão, quando quer roubar alguma coisa, o cara é muito criativo. É verdade? Para o mal. Já o outro que quer defender, o cara é criativo para ver como é que vai fazer o sistema de alarme de segurança e tal. Isso aqui. Olha, você pode pensar um monte de coisa aí criativa que você faz. Fazer ponto de cruz, fazer crochê, tanta coisa, tantas artes, tantas coisas que o ser humano faz. Por quê? Porque foi Deus que transferiu isso para o ser humano. Essa parte espiritual do ser humano, foi Deus que transferiu. Você não vê também nenhum animal adorando a Deus, assim, de joelho. Deus, muito obrigado porque eu sou um cachorro. Você não vai ver um cachorro assim. Você vai ver um cachorro, talvez uivando, né? Mas você não vai ver ele agradecendo a Deus. Vamos reunir agora todos aqui os gatos para fazer um culto em adoração. Você não vai ver um gato fazer isso. Por quê? O ser humano, dentro dele, tem um pedaço de Deus. E o único que completa isso do ser humano é Deus. O ser humano, todo ser humano, seja lá qual for, ele procura adorar a Deus. O índio procura adorar o sol, porque ele procura aquilo maior, o mais brilhante, o maior, procurando Deus. Todas as culturas da terra, seja lá qual for, eles procuram adorar alguma entidade, alguma coisa, algo referente a Deus. E procuram, e tem oferendas, e tem tantas coisas procurando Deus. Por quê? Porque tem um pedaço de Deus dentro do ser humano. E é o Espírito de Deus que nos conecta com Ele. Alguns seres humanos procuram isso e acabam procurando do lado errado, acabam procurando o maligno acaba aproveitando isso daí para buscar adoração para ele, como desde o início ele sempre quis adoração para si, desde quando ele estava lá no céu como Lúcifer. Mas o ser humano, é inerente do ser humano buscar Deus. Que bom que você está aqui buscando quem? Deus. Por que a pessoa vai na igreja? E por que a pessoa sente bem quando você louva? Só para te adorar e fazer seu nome grande. Por que você louva? É gostoso. É a parte de Deus dentro de você, que você se conecta com Deus. Quando você vê a natureza, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando você vê aquele pôr do sol, aquela coisa linda, assim, uau, Deus é maravilhoso. Tem pessoas que até, a mãe natureza, cara, só mudou de nome, você não conhece ainda quem é, você está inventando aí que a mãe natureza, mas essa mãe natureza, deixa eu te apresentar, o nome dele é Deus. É Deus. O ser humano procura de várias coisas, o ser, o supremo, e cada um inventa um nome. No fundo, buscando Deus, procurando Deus, querendo se conectar com Deus. Primeira transferência, foi o próprio Deus que fez no ser humano, colocando um pedaço dele dentro do ser humano. Bom, aí vem Jesus. Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus ensina aos seus discípulos durante 3 anos e meio, esteve com os seus discípulos, os 12 ali, ensinando a eles várias coisas. E aí Jesus morre. E aí depois que Jesus morreu, vai comigo por favor, João, Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. João capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Aleluia.
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Então, o que aconteceu no domingo, de tarde, os discípulos estavam num lugar com as portas todas fechadas, com medo dos judeus virem também matar eles, porque tinham acabado de matar Jesus. Ok? Com medo dos judeus, se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Do nada Jesus aparece. Caramba! Já pensou, tá todo mundo aqui e tal, sei que daqui a pouquinho, paz seja convosco. Caraca, que isso? Quem falou? E aí, versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Deve ter pensado que era um fantasma primeiro, né? Mas depois mostrou, não, aqui, ó. Tá aqui, ó, minha mão furada, meu lado furado. Interessante. Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou com o corpo glorificado. Mas no corpo glorificado dele, ele escolheu deixar as marcas. Que bacana. Ele escolheu deixar as marcas. As marcas nas mãos, a marca do lado, que a lança transpassou ele. Mostrar, olha, sou eu mesmo. Não é um fantasma, sou eu, aquele cara que morreu, estou aqui vivo. De sorte que os discípulos se alegraram e disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. É por isso que a gente se saúda com a paz. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. A gente se saúda com a paz, porque foi a primeira coisa que Jesus falou depois que ressuscitou e se mostrou aos discípulos nisso daí, nesse dia, foi paz seja convosco. A paz do Senhor Jesus, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ok, começa aí. Começa a transferência aí. O Pai me enviou e eu envio vocês. Transferência, notou? O Pai me enviou e eu estou enviando vocês. Eu não deixo de ser enviado do Pai. Lembra que eu falei que quando eu transfiro alguma coisa para alguém, eu perco, mas espiritualmente falando, eu não perco. O Pai me enviou, Jesus falando, e agora eu envio vocês. Envio para fazer o quê? Envio para quê? Oi? Envia para quê? Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai! Eu vim aqui pregar a palavra, agora vocês são enviados para falar também do amor de Deus, falar da salvação, falar da vida eterna. São enviados, envia a voz. E aí vem o versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Alguma semelhança? Uou! Que texto interessante. Paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, envio vocês. E aí, assoprou sobre eles. E esse sopro foi que vocês recebam o Espírito Santo. Aleluia! Transferência do Espírito Santo de Jesus para os discípulos. Uou! Que coisa! E a partir dali eles receberam o Espírito Santo. Isso daqui eles não tinham sido ainda batizados com o Espírito Santo. Nota-se, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Primeira vez que ele se mostrava aos discípulos, só que agora ele está dando a eles o Espírito Santo de Deus. Mas não ainda o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo só aconteceu quando? Quantos dias depois disso daí?
50 dias depois, 40 dias depois, então, Pentecoste, não, 50 dias depois, Pentecoste, depois da Páscoa, 50 menos 3 dias que Jesus tinha ressuscitado, faz as contas aí, beleza, que Jesus tinha ressuscitado, só depois, mais de um mês depois que eles iam receber o batismo do Espírito Santo, quase 2 meses depois, só que agora Jesus está dando para eles o Espírito Santo. Dá para entender? Qual a diferença? Qual a diferença? E agora? Que diferença é essa? Mas não foi receber o Espírito Santo? Mas depois receber o Espírito Santo? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Opa! Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Revestidos. Uma coisa é a pessoa estar vestida. E outra coisa é com o casaco estar revestido. Vestido de novo, mais vestido, mais capacitado. Ele tinha em Mateus, como eu falei, Mateus 28, Marcos 16, que eu vou falar em outra oportunidade, sobre a transferência de poder. Eis que vos dou poder para expulsar demônios, pegar serpentes, curar. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso daqui foi quando, logo depois, Jesus entregou esse Espírito Santo para eles. Para quê? Para agir de uma forma sobrenatural. O cristão, ele não precisa ser batizado com o Espírito Santo para agir de forma sobrenatural. O cristão não precisa ser batizado com o Espírito Santo para orar e a pessoa ser curada. O cristão não precisa ser batizado com o Espírito Santo para, se ele orar e comer alguma coisa que esteja envenenada, sem ele saber, não vai morrer. Porque a ação do Espírito Santo dentro do cristão. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo dentro dela. Recebei o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo e o cristão já se torna uma pessoa sobrenatural. O meu pai conta que ele foi no domingo da igreja, aceitou Jesus. Estava ele, minha mãe, que eram namorados na época, meu pai foi e aceitou Jesus no domingo. E aí, na sexta-feira, no sábado à tarde, meu pai está lá no pé da escada, lá de fora da casa, namorando com a minha mãe, que eram namoradinhos na época. E aí começa a ouvir um barulho, ele diz, pá, 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 uma quebradeira lá em cima no segundo piso, quebradeira e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Aconteceu. É a fulana que sexta-feira à noite foi lá no centro de Macumba e voltou carregada e agora tá com um bicho aí, tá quebrando tudo lá em cima. Caramba e tal, não sei o quê. Aí dentro da casa falou, você não é crente? Vai lá expulsar o demônio. Meu pai tinha aceitado Jesus no domingo, isso era no sábado. Vai lá expulsar o demônio. Meu pai, eu? Você não é crente? É mesmo, eu aceitei Jesus. É mesmo, o pessoal já sabia que crente expulsava demônio, né? E meu pai já tinha ouvido falar, assim, é mesmo, eu sou crente, rapaz, então não posso deixar feio não, ainda mais que a namorada estava ali, né? Agora eu não posso fazer feio não. E aí meu pai começou a subir a escada. Quando ele estava subindo a escada, ele começou a sentir um negócio quente nele. Quando chegou lá em cima, já estava pegando fogo já. E aí quando viu, a mulher estava no canto da cozinha assim, já tinham dado charuto para ela, já tinham dado cachaça, já tinham feito um monte de coisa, estava no canto lá. Aí meu pai olhou assim, e agora como é que eu faço? Falou para ela, você acredita que Jesus tem poder? Aí a mulher falou, eu sei. Meu pai, caraca, a voz grossa assim, caraca. Então sai dela em nome de Jesus. Diz que a mulher estribuchou, plum, e levantou já normal. Funciona! O que é isso? Era o poder dele? Não, o cristão, quando aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo dentro dele. E ele já tem o Espírito Santo para agir de forma sobrenatural no mundo espiritual. Transferência de Jesus para todo cristão. Não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Não precisa, pode ser crente tradicional, não tem problema.
Não precisa acreditar em batismo com o Espírito Santo. Aceitou Jesus? Recebeu Jesus no seu coração? Já vem o selo do Espírito Santo no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Aleluia! Que bênção, né? Que transferência maravilhosa! Jesus nos dando o Espírito Santo. E aí continua o versículo 23, que é um versículo meio pensativo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Uou! E aí nos dá um poder, que eu vou falar depois de transferência de poder, mas já está no texto. O poder no mundo espiritual, de abrir portas, de fechar portas, de ligar na terra, de ser ligado no céu, desligar na terra, ser desligado no céu. O cristão, todo cristão, quando aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e recebe o poder de estar ligado na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. E o poder sobrenatural. Bom, amém? Entendido? Transferência. E aí tem uma outra transferência que eu gostaria de falar para vocês, do Espírito Santo também. Mas aí é outro texto. Vamos lá. Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. Aleluia! Então você já vai sair daqui hoje cuspindo fogo, sabendo o poder que você tem, que Jesus já transferiu para cada cristão. Aí veio aquela história, não, pastor, então o irmão tradicional pode falar, não, mas isso foi para os apóstolos, no tempo dos apóstolos, não é para os dias de hoje, foi só para os 12 apóstolos, que Jesus soprou aquilo dali, foi só para os apóstolos, não foi para mais ninguém não. E o batismo com o Espírito Santo também, foi só para aqueles 120 que estavam lá, foi mais para ninguém não. Isso daí acabou nos apóstolos, morreu lá, e hoje em dia está todo mundo seco, todo mundo lascado. É assim? Não. Vamos ler a Bíblia? Atos capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, achou quem? Achou apóstolos? Não, achou os discípulos, os irmãos que tinham aceitado Jesus na igreja de Éfeso, uma cidade super idólatra, e aceitaram Jesus e estava lá. E disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Recebeu quem? Qual o nome dele? Espírito Santo, onde? Quando? Como é que é isso? Não, a gente não recebeu esse negócio não, a gente aceitou Jesus, mas não sabe dessa história não, nem sabia que existia o Espírito Santo. E continua o versículo 3, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Eram crentes, tinham aceitado Jesus, foram batizados nas águas. A porta de entrada para a vida cristã é o batismo nas águas. Foram batizados no batismo de João, mas nem sabia que existia Espírito Santo, nem sabia de nada. Eram cristãos fiéis a Deus, seguiam, mas foram só batizados nas águas e acabou. Simplesinho, como tem muito cristão até hoje, né? Tranquilo. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Vê comigo a história. Paulo chegou, opa, tudo bom? Você é crente? Sou crente sim, que bênção. Você já recebeu o Espírito Santo? Espírito Santo, que é isso? Você foi batizado? Você já foi batizado? Já, fui batizado com o batismo de João, então é crente. Então agora Paulo impôs as mãos sobre eles,
E eles receberam, veio sobre eles o Espírito Santo. E como prova que veio sobre eles o Espírito Santo, aconteceu o quê? Falavam em línguas e profetizavam. Aleluia! Que bênção! Que bênção! Olha só, foram batizados com o Espírito Santo. Foram revestidos com o Espírito Santo. Através do quê? Transferência. Impor as mãos. Nós vamos estudar isso daqui depois. Quando vamos estudar sobre transferência de bênção, vamos ver que a bênção sempre existe a imposição de mãos. E tem um poder muito grande nas mãos. A Bíblia fala muito de mãos, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que não deixa que qualquer um bota a mão na sua cabeça, não. Existe transferência aí. Paulo fez o quê? Ele podia só ter orado. Ele podia só ter soprado. Mas o que ele fez? Impôs as mãos. Tocou neles, impôs as mãos. E transferiu o Espírito Santo que estava em Paulo, transferiu para eles. Uau! Tem como transferir o Espírito Santo para alguém? Tem. Jesus transferiu por forma de sopro. Paulo transferiu por forma de imposição das mãos. Então, vocês não receberam não? Não, então peraí, vai receber agora. Você vai receber agora. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Transferência. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele ficou sem depois? Não. O que eu tenho eu te dou. Pegou nele. Toque. Levantou pelas mãos. Falei que na Bíblia fala muito, se você for estudar sobre mãos, na Bíblia tem um monte de coisa. Pegou na mão, levantou, ali mesmo, já transferiu o Espírito Santo para ele, espírito de cura. Levantou e saiu andando. Paulo tocou neles, transferiu o Espírito Santo para o batismo com o Espírito Santo. Foram batizados, falaram novas línguas e profetizavam. Versículo 7, estes eram ao todo uns 12 varões, uns 12 irmãos, ou seja, não foi só um não. Foi 12, o que estava todo mundo lá, vai todo mundo aqui ser batizado com o Espírito Santo. Eu estava ouvindo um testemunho no outro dia, muito interessante, de uma irmã de oração que chegou para uma pessoa e falou: você quer receber o Espírito Santo? Já foi batizado com o Espírito Santo? Não. Você quer ser batizado? Quero. Então vem cá que eu vou orar por você. Eu queria me batizar. Eu tinha 8 anos e queria me batizar. Igual a Rachel, com 8 anos já queria se batizar. E aí, minha mãe falou: você é muito criança, mas se você quiser se batizar, ser batizado nas águas, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu disse: rapaz, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo, eu quero me batizar nas águas. E meu pai já estava vendo para ir para a Argentina. E já sabia a data que ia. Eu disse: não, eu quero ir para as missões já batizado já nas águas. E aí comecei a buscar. Minha mãe era uma pessoa muito de oração. No Brasil tem círculo de oração. Alguém aqui já participou de círculo de oração? Círculo de oração. Para quem nunca participou, círculo de oração é o quê? É uma reunião assim, em que um monte de irmã de coquinho, com aquele vestido até o pé, tem que ser de coque, né? É a irmã do coque. A irmã Terezinha está de uniforme de irmã de círculo de oração. Saia, coque na cabeça, senhorinha, mas olha, quando ora, meu amigo, quando ora, aí o céu se abre. Minha mãe, mulher sábia, nos levava quando criança ao círculo de oração. Era só alguns. A minha vida era domingo de manhã, escola dominical, domingo à tarde ensaio, evangelismo, domingo à noite era culto. Segunda-feira de tarde tinha o culto, tinha círculo de oração na casa da irmã, minha mãe levava a gente. Terça-feira tinha círculo de oração antes do culto, minha mãe levava a gente, para no culto à noite, 7 horas da noite, tinha o culto às 7 horas da noite na terça-feira. Quarta-feira tinha oração na casa da irmã Clemência, círculo de oração. Na quinta-feira não tinha
Aí sexta-feira também não tinha, mas sábado de manhã era círculo de oração com consagração de jejum. E aí a minha vida era círculo de oração segunda, terça, quarta e sábado. Círculo de oração, toda semana era assim. E aí numa dessas orações de círculo de oração, numa terça-feira, eu estava lá orando, a irmã chamou todo mundo para ser batizado com o Espírito Santo, e lá fui eu e o Felipe. E aí, uma semana anterior, o Felipe tinha sido batizado com o Espírito Santo, naquele dia Deus me batizou com o Espírito Santo. Só que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu levantei e o pessoal, ai que bom, você foi batizado. Eu fui batizado. Você falou em línguas estranhas. Eu falei não. Falou, ai que lindo você, que lindo. Então, não sei o que, eu tinha 10 aninhos de idade. Que lindo, você vai batizar com o Espírito Santo e tal. Eu não falei em línguas. Eu não ouvi falar. Não senti nada. Não senti nem arrepio, nada. Bom, senti aquela presença, né? Como eu já tinha sentido várias outras vezes, mas eu não tinha ouvido eu falar em línguas estranhas. E aí o pastor foi, me batizou nas águas e tal, sei que nós fomos para a Argentina, passamos lá 4 anos, eu voltei já 15 anos de idade, e quando a pessoa perguntava para mim, você é batizado com o Espírito Santo? Eu falava, não. Porque a pessoa mais interessada no batismo com o Espírito Santo sou eu. E eu não ouvi falar em línguas estranhas, então eu não sou batizado com o Espírito Santo. E minha mãe falava, você foi batizado sim, menino, eu te ouvi falar em línguas estranhas. Ah, mãe, a senhora ouviu, mas eu não me ouvi. Eu nunca me ouvi falar em línguas estranhas. E eu voltando para o Brasil com 15 anos de idade, e eu já tinha na minha cabeça, eu não sou batizado com o Espírito Santo, porque eu não. E aí um dia, num sábado à noite, numa reunião de jovens, a irmã Arita chamou na frente todas as pessoas que queriam ser batizadas ou renovadas com o Espírito Santo, que há muito tempo não falavam. E eu fui lá, bom, vamos lá, porque eu falava, Jesus, eu não sei se eu quero ser batizado, se eu quero ser renovado, eu só sei que eu quero receber o Espírito Santo. E aí eu fui lá. E aí eu estou lá na frente, botou um monte de gente lá na frente, ela começou a orar por um, orar por outro e tal, sei o quê. Quando chegou em mim, ela começou a orar por mim, ela parou de orar, me deu um tapa no peito. Plá! Sério? Me deu um tapão no peito. Espírito de dúvida, sai agora em nome de Jesus. Rapaz, comecei a falar em língua estranha, chorar e tal, sei o quê. A partir daquele dia, nunca mais parei. Desengasguei. Estava engasgado. Ou seja, minha transferência foi no tapa. Deus usou ela. Ela já está velhinha, já está bem velhinha. Irmã Arita, gente boa demais. Mas a verdade é que Deus quer te usar, porque não é particularidade de ninguém. É interessante, tem pessoas que têm uma certa intimidade maior com o Espírito Santo e conhecem ele mais e é usado de formas mais ousadas por conhecer o Espírito Santo, sabe? Ou ouvem e se deixam usar na hora ali. Eu não creio que a irmã Arita já tinha olhado para mim, vou dar um tapa nesse moleque hoje. Não. Mas foi ali na hora, ela sentiu aquilo de Deus e fez. Você sentiu que é algo do Espírito Santo, e aí é bom você ter intimidade com ele, porque você sabe quando é ele, quando é coisa da sua cabeça, quando é invenção tua, quando é coisa do Espírito Santo. E faça. Seja usado, seja ousado na presença de Deus. Porque transferência do Espírito Santo, sim, existe. Eu sou experiência disso. Eu gostaria de orar por você hoje. Você hoje gostaria de receber o Espírito Santo? Você gostaria? Vou dar tapa não. Bom, se Deus mandar, eu dou. Se Deus mandar, eu dou tapa, não tem problema nenhum. Não tem Olha, eu não tenho papa na língua, não tem problema. Se mandar dar tapa, eu dou tapa, mas que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, amém. Glória a Deus por isso, né? Jesus fez coisa muito pior. Então, Jesus tirou a gagueira no camarada de um jeito muito estranho. Mas, se você não sabe como foi, depois me pergunta. Vou deixar a dúvida na cabeça. Gagueira, o camarada era gago. Gago. E aí Jesus tirou a gagueira dele de um jeito muito estranho. Alguém lembra como? Não lembra?
Ah, tá lá em Marcos. No início do livro de Marcos. Ninguém lembra, não? Como Jesus curou a gagueira do camarada? O cara era gago e era surdo. Ajudei? Não, soprou não, fez pior. Jesus enfiou os dedos. Depois você vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia, gente, pelo amor de Deus. O pastor, quando prega aqui, ele só dá só dá um lancezinho para você. Ah, glória a Deus, lembrei daquilo. Mas se eu for explicar tudo aqui, vai demorar 3 horas o culto. Mas vamos lá. Jesus curou a gagueira do camarada. Ele era gago e era surdo. Está em Marcos, se eu não me engano, capítulo 8, por ali mais ou menos. Jesus, capítulo 6, capítulo 8, Jesus enfiou os 2 dedos no ouvido dele, falou para o cara botar a língua para fora, cuspiu na língua do cara e falou: Efatá, abre-te. E o cara passou a ouvir e falar perfeitamente. Pode deixar que eu não vou fazer isso com ninguém, não. Mas Deus mandar é outra história, né? Mas cuspiu no chão, pegou barro, passou lá matéria-prima para refazer o globo ocular do camarada. Pode ser que seja. Mas, né? Bom, mas você gostaria de receber a carga especial do Espírito Santo? Gostaria? Pode vir à frente, eu gostaria de orar por você.